Muito bem, estamos de volta com o Espaço Parlamentar, que hoje recebe aqui o vereador Edinho Guedes, do PR, sobre um balanço dos seus últimos 4 anos de mandato aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Edinho, nós estávamos falando a respeito dessa relação entre executivo e legislativo. Vamos entrar um pouco mais agora em relação ao seu mandato. Uma breve biografia sua que eu tenho aqui, diz que um dos seus principais valores é a renovação dos hábitos políticos. De que forma que você acha que houve uma contribuição da sua parte para Jacareí nesse princípio, Edinho? Bom, primeiro a questão da importância, ao meu ver, aqui no Legislativo foi onde eu trabalhei, da formação, da questão técnica realmente, do vereador ter coragem de dizer não para o cidadão que foi lá pedir o saco de cimento, bloco, dele combater o assistencialismo, que num primeiro momento, para aquela pessoa necessitada, pode parecer legal, mas esse é o caminho da compra do voto, da corrupção, e não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Ou você vai atender e vai desrespeitar a lei, ou você vai brigar que o Poder Executivo, através do Serviço de Assistência Social, resolva o problema dele, que é essa a função certa. Então, quando eu cheguei aqui a primeira vez como suplente em 2007, depois fui reeleito e entrei em 2009, a Câmara funcionava muito ainda nesse sentido, muito assistencialismo, e eu assim, fui um dos primeiros, para não dizer o primeiro vereador a cortar isso e divulgar isso na tribuna, tentar educar a população que vinha buscar, cobrar que a prefeitura atendesse esse serviço, então isso foi muito importante. Um outro ponto, então, é essa questão de seguir a função do vereador, que é de fiscalizar para que a prefeitura cobre. Um outro ponto é a questão de legislar. Daí eu também tive a oportunidade de fazer vários projetos de lei, enquanto advogado tive uma certa facilidade para isso, então foi muito importante fortalecer e valorizar a função legislativa do vereador, porque existem muitas leis que estão desatualizadas, leis que podem ser melhor aprimoradas para a população entender, porque a lei tem que ser feita para o povo entender, não só para o advogado entender. Então, um texto melhor redigido ajuda a aplicação da lei. Então, eu fiz vários projetos de leis nesse sentido, aprimorando leis que já existiam para serem melhor compreendidas pela população. Essa é uma função importante do Poder Legislativo que faz as leis. E a outra é a questão de mudar os hábitos de funcionamento mesmo do poder público, de uma forma geral, principalmente com relação à transparência dos gastos. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro vereador a ter um site, nenhum vereador aqui tinha site na época, eu custeei a construção de um site e fui além. Eu fui o primeiro vereador a declarar quanto eu gastava de telefone, de selo, de xerox e tal, de gasolina, para que quem quisesse acompanhar as minhas despesas tivesse a quanto eu recebia, qual era o meu subsídio e tal. E isso gerou, inclusive, um projeto de lei da minha autoria posteriormente, que obrigou, então, a Câmara a fazer isso para todos os vereadores. E depois veio o Portal da Transparência e tal, que veio depois. Mas, assim, o que é público é de todos, né? E a gente não pode ter meia atitude nesse sentido. Tem que ser 100% transparente, realmente. Então, eu trabalhei muito nisso e a questão também da profissionalização do gabinete. Mudando aquela ótica de quem trabalha no gabinete é os cabos eleitorais, o líder comunitário do bairro X, do bairro Y, tal, que chega lá na hora, conhece muito pouco sobre fiscalização e fazer leis, que as duas funções do vereador, e para isso que os assessores têm que estar lá. E daí acaba não contribuindo e sobrecarregava o setor administrativo da Câmara, que deveria fazer outros trabalhos, tinha que quebrar o galho para o vereador, porque o time dele era mal qualificado. Então eu acabei também buscando sempre escolher assessores que tivessem uma boa formação técnica para profissionalizar esse funcionamento e conseguimos criar um time realmente que tivesse essa aptidão de atender a função legal do vereador. Então, acho que essa foi uma contribuição importante que a gente acabou fazendo e criou, até depois da mudança da lei administrativa, funções parecidas com a que a gente funcionava no gabinete. Então, eu penso que a gente conseguiu influenciar positivamente aqui o funcionamento da Câmara nesse sentido. Já que a gente entrou nessa questão de gestão pública, me veio à mente agora aqui que muito do seu discurso é baseado nessa questão da máquina pública, da administração pública. Você considera o setor público, não só municipal, como numa esfera federal, atrasado
e principalmente você teve a oportunidade como presidente da Câmara de fazer algumas contribuições em relação a isso. Queria que você falasse um pouco a respeito disso para a gente. Respondendo a primeira pergunta, sem dúvida nenhuma, né? A administração pública brasileira, ela funciona num modelo burocrático da década de 70, 80. Né? Todas as outras empresas privadas, por exemplo, que a administração é uma só. Né? A administração pode ser pública ou privada, mas a ciência de administração é uma só. As empresas já venceram todas as limitações organizacionais que tem a Câmara, a Prefeitura, procedimentos, desde o RH até a área de compras e tal. Todos esses setores evoluíram. E o setor público brasileiro como um todo, não é só aqui em Jacareí, está parado no tempo. Por isso que ele é muito lento, gasta demais, e esse é um dos grandes problemas que está fazendo com que o Brasil se repense agora, porque está vendo que é impossível continuar gastando tanto, financiando e alimentando uma estrutura inchada e ineficiente que faz com que o dinheiro dos impostos sejam descaradamente desperdiçados. Né? Eu digo que a ineficiência ela é irmã da corrupção, porque são os dois problemas que a gente tem na administração pública. Não adianta ter uma administração pública 100% honesta e 100% ineficiente. Vai jogar dinheiro fora do mesmo jeito. Então a gente tem que corrigir esses dois problemas. Só que como a corrupção ela dá mais manchete de jornal, chama mais atenção, o pessoal esquece a ineficiência. Né? Eu acho que a gente tem que combater os dois juntos. Até porque eu tenho o entendimento que se a gente melhora as ferramentas de controle, se dificulta a corrupção. Uma coisa acaba estando amarrada na outra. Então, eu tive a oportunidade aqui na Câmara, como presidente, de trazer um pouco a experiência que eu tive na minha vida privada, né? Antes de trabalhar como vereador e tal, até antes de ser advogado, eu trabalhei em multinacionais na área de controle de qualidade. Então, minha formação vem dessa área e hoje eu estou totalmente convencido que o futuro da administração brasileira é trazer as técnicas de gestão da empresa privada para dentro da gestão pública. E todas as repartições públicas que assim fizeram só melhoraram seus resultados, só melhoraram a qualidade de trabalho interna. Então não sou eu que estou falando, existem vários trabalhos de pesquisa da USP, da FGV, que comprovam isso. Então acho que esse é o caminho, é o tema que eu sou apaixonado e ao qual eu pretendo me dedicar ainda mais daqui para frente. Voltando agora em questão à sua biografia, Edinho, aqui fala que nestes 9 anos como vereador foram aproximadamente 245 projetos de lei aprovados relacionados a diversos temas, como transparência, no qual você disse, economia de gastos públicos. Eu queria que você falasse o que mais te chamou a atenção do seu próprio trabalho em relação a isso, Edinho. Bom, foram vários temas diferentes, né? A gente acabou hoje a gente protocolou 247 projetos. São bastante temas que foram abordados. Acho que teve muito aquilo que eu falei de aprimorar leis que já existiam, né? Tentar enxugar, dar uma otimização no dinheiro público, ser melhor aplicado. E também previsões que não existiam. Né? A questão da transparência, a questão da mobilidade, eu acho que é muito importante. Então, esses projetos foram importantes no sentido de fazer com que fosse mais fácil o funcionamento da cidade, essas leis, né? E também aqui foi muito rico o debate, né? Porque você fazer um projeto de lei não é só redigir, né? Você tem que passar pelo jurídico, depois pelas comissões, depois pelo plenário da Câmara. E a gente teve a oportunidade, enquanto presidente da Câmara, criar o Vota Cidadão, que é o link no site da Câmara que possibilita que a população opine sobre o projeto antes dele entrar, então expondo ainda mais. Então é uma oportunidade muito rica, Márcio, de realmente... e muitas vezes eu já tive casos até de arquivar o projeto, depois de receber várias contribuições, falar, nossa, não precisa desse projeto, ou alterar substancialmente alguns artigos, extrair outros. Então é muito rico essa construção coletiva dos projetos de lei. E para mim foi uma oportunidade muito legal de influenciar positivamente. Eu, enquanto advogado, só tinha trabalhado na interpretação da lei, poder escrever as leis, né? Então foi uma grande oportunidade que eu vou carregar para o resto da minha vida, essa experiência de poder ter redigido leis que influenciam a vida e o comportamento das pessoas que moram aqui em Jacareí. Pegando o gancho que você citou essa questão das leis, Edinho,
E já aproveitando também que você é formado em Direito, você acha que falta para o vereador esse entendimento da Constituição Federal? Porque a gente vê muito em relação a projetos inconstitucionais, projetos arquivados porque são inconstitucionais. Fala um pouco disso para a gente. Essa é uma discussão assim, bastante polêmica, né? Porque é a questão da formação, né? O vereador deveria ter uma formação mínima para assumir ou não? Um lado meu diz que não, porque ele tem que representar todo o segmento da sociedade, a base da democracia. E o outro lado meu diz que sim, porque é humanamente impossível quem não tem conhecimento jurídico sozinho fazer isso. Porém, se o vereador for humilde e quiser aprender, ele aprende. E eu tive vários colegas nessa situação durante esses 9 anos que tiveram humildade de procurar estudar, até fazer faculdade durante o mandato, ou procurar ter uma boa assessoria de parlamentar, né, que tivesse formação jurídica para ajudar ele a fazer isso. Então, se ele não quiser ter essa formação, pelo menos que ele seja bem assessorado, né? Agora, com os cargos do jurídico sendo concursados, a gente está tendo a oportunidade dos anos irem treinando os nossos procuradores para eles ficarem cada vez mais especialistas nessa área e dar um suporte ainda melhor para os vereadores. Mas eu acho fundamental isso. E foi um grande desafio que nós tivemos, que espero que a próxima presidência tenha esse cuidado, porque houve uma grande renovação também. São, se eu não me engano, 9 ou 10 vereadores novos, muitos de primeiro mandato, que tem um trabalho importante de integração deles, né, dos departamentos se apresentarem, explicar qual que é a sua função e tal, porque eu já conhecia, porque tinha trabalhado aqui como procurador jurídico e tal, então eu já conhecia a Câmara, mas eu me colocando no lugar de um vereador que chega pela primeira vez aqui, se bobear, ele termina o mandato sem conhecer muita coisa que era fundamental para ele atuar na plenitude da sua função. Então, acho que isso também é uma responsabilidade institucional da Câmara de dar esse suporte para o vereador. Mas, se ele já tiver essa formação, ótimo. E existem vários cursos para isso, inclusive os partidos políticos podem ter esse papel, né? O próprio PR, meu partido, já está fazendo um curso que vai ser agora em comecinho de dezembro, para a formação dos vereadores eleitos. Então, acho que essa preocupação é importante para que eles exerçam o trabalho deles de forma eficiente. Inclusive, se a gente transferir a questão de vereador para servidor público, foi criada também a Escola do Legislativo justamente para isso, né, Dinho? Isso é a mesma lógica, Márcio. É a mesma lógica, porque o recurso humano é um recurso que tem que estar constantemente sendo lapidado, aprimorado, não só porque as habilidades humanas evoluem, mas porque a pessoa também tem problemas pessoais, emocionais, que se você não dá a oportunidade dela realinhar aquilo e sempre lembrar dentro dela o que faz ela estar lá, o que motiva ela estar lá, que é o fazer bem feito, é servir o público, isso vai sendo perdido. E a ideia da criação da Escola do Legislativo, que nós criamos já em 2013, foi exatamente criar esse ambiente de reciclagem, de aprimoramento internamente aqui na Câmara, que é uma repartição pública com mais de 120 funcionários, né? Então merece um respeito e uma atenção especial para isso. Tá certo. Muito bem, você está assistindo ao Espaço Parlamentar, que hoje recebe aqui o vereador Edinho Guedes. Vamos fazer uma pequena pausa e já estaremos para o terceiro bloco.